Oi, gente. As atividades de matemática dessa semana é do livro do EMAI, a partir da página 51. Então, essa primeira atividade é para a gente fazer a localização, descrever a localização dessa ilustração que mostra a parede do quarto do José Roberto. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Então, olhando para essa parede, descreva a posição, a foto dos pais de Roberto. Então, os pais do Roberto são esses daqui. Então, para a gente descrever, existem algumas possibilidades. Então, por exemplo, eu posso colocar que as fotos estão à esquerda do distintivo do clube. Essa é uma maneira de descrever. Ou acima do quadro da camisa, do quadro com a camisa. Então, eu vou escolher o que é mais fácil para mim. E, tendo em vista esse exemplo, vocês vão colocando. Depois vai perguntar do quadro com distintivo. Aí eu vou ter que descrever esse quadro aqui do distintivo. E vou colocar da melhor maneira que eu achar. Eu posso colocar que está à direita do quadro do pai e da mãe, à esquerda do quadro do barquinho, acima da foto do José Roberto. Então, vocês vão fazer da maneira que vocês acharem melhor, tá bom? A outra atividade é sobre contagens. Então, tá falando aqui que o José Roberto, ele fez uma pesquisa, tal, e aí ele colocou alguns caracóis e algumas joaninhas. E a pergunta é: quantos caracóis você precisa desenhar para ter o mesmo número do que as joaninhas? Então, vou dar algumas dicas. A gente pode contar aqui quantas fileiras tem e qual a quantidade de cada fileira. Então, por exemplo, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 caracóis. E aí, vamos ver quantas fileiras tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí, o que eu faço para comparar os dois? Eu vou contar a mesma quantidade aqui, ó, de joaninhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E depois eu conto a mesma quantidade de fileiras. E aí eu circulo tudo e eu vou ver quantas que vão ficar do lado de fora. Então, eu já vou descobrir a resposta. Deu para entender? A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. As minhocas e os tatu-bolas. Eu vou contar as fileiras, quantas fileiras tem e qual a quantidade de qual fileira. E eu circulo os que dão para ficar iguais, né? E aí eu vejo quanto que sobra para poder eu igualar os dois. E aí eu fico sabendo quanto que preciso desenhar para ter o mesmo número, tá? Essa é uma dica. Quem achar mais fácil contar um por um, tudo bem, conte um por um e também vai descobrir a resposta. Vai descobrir quanto que tem em um, quanto que tem no outro e depois faz a diferença. Aí vocês também vão ter a mesma resposta, ok? A outra atividade é para circular um número maior de cada cartela. Então, essa cartela é uma, esta é outra e esta é outra. E o ditado de números a gente vai fazer na nossa aula online amanhã, tudo bem? Depois a gente vai começar a pensar sobre as questões da medida. Então, quais são os tipos de medida que a gente vê no dia a dia? Aí tem esses desenhos, vocês vão falar sobre eles. O que está medindo aí? Que medidas são essas? E, por último, na sexta-feira, a gente vai explorar o uso da régua. Então, quem tem régua aí em casa, já deixa separado, que a gente vai começar a estudar sobre elas. E aí a gente vai ver que as contagens são feitas, quando a gente vai fazer as medições com a régua, entre um número e outro, e esses números vão significar centímetros, certo? Entre esses números tem esses menorzinhos, que também podem ser contagens, mas a gente vai considerar primeiro os números que aparecem aqui inteiros, tá bom? Deu para entender? Então, essa é a nossa aula da semana, tá bom?